Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez. Vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para aqueles que acompanham os trabalhos do Centro Espírita Deolindo Alves. Nós hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu vou me ater ao item 5, prodígios dos falsos profetas. E o Evangelho nos traz: surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar até os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No sentido teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo uma obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas sem dúvida, se Ele o quiser. O simples bom senso nos diz que Ele não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu, e ainda menos o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus. E por isso nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício de sua ambição, de seu interesse e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio e de um poder supostamente sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Estes são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque esse número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que, aos olhos de algumas pessoas, passa por prodígios, não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que se pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais, que tanto o mais digno quanto o mais indigno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características sérias, muito mais sérias, e exclusivamente de ordem moral. Então nós temos aqui várias informações, que podem nos servir, não para sermos críticos, mas para termos olhar crítico sobre aquilo que nos é colocado, sobre aquilo que está à nossa volta, e por tudo que nós ouvimos, não só por conta da religião, mas da religiosidade, e de todas as mesclas e misturas que acontecem na história humana ao longo do que se trouxe a respeito de Deus, no caso do cristianismo, a respeito do próprio Cristo, e as outras religiões inclusive. Porque o que ele nos coloca aqui é que temos todos praticamente ferramentas e possibilidades iguais. Nós, como espíritas, falamos muito é mencionado da mediunidade, a partir do momento que Kardec nos traz um material tão importante que foi trazido pelos espíritos. A mediunidade é muito mais tratada abertamente, mas, ao mesmo tempo, alerta-se que há uma responsabilidade, e essa responsabilidade está vinculada a cada um de nós na medida em que nos desenvolvemos, e também ao fato de que ele nos esclarece aqui
há necessidade de se instruir, há necessidade de entender o cientificismo de tudo. Por quê? Porque até há tempos atrás, as questões do maravilhoso, do fantástico ou vamos dizer assim, do cênico, ele nos encantava ou amedrontava ou simplesmente fazia com que alguns tivessem essa falsa impressão de poder sobre outros, que hoje nós entendemos plenamente de que não existe e que está muito mais ligado à questão de ser um profeta, entre aspas, como ele trata aqui, ao princípio moral, à evolução de um ser, do que propriamente o que ele pode fazer. Enfim, daquilo que ele é capaz. E ele nos coloca claramente aqui que o milagre, na verdade, milagres não existem. Existem fatos da natureza, já que Deus criou todas as leis, ele é a própria lei natural e ele não vai subvertê-la, muito menos nós, em prol do nosso interesse. Então, há uma lei única, universal, natural. Só que, ainda no nosso contexto, nós não temos conhecimento de muita coisa. Certamente, muitas passagens do Cristo foram possíveis pelo conhecimento, pela possibilidade, pela sua elevação foram possíveis. Mas ele jamais mudou as leis da natureza. Então, isso foi bastante subvertido no sentido de levar ao povo, trazer a cada um de nós uma imagem, uma falsa imagem, né, desse maravilhoso, desse algo mais que algumas pessoas poderiam carregar em si. E não é verdade. O que carregamos conosco, com cada um de nós, é uma grande responsabilidade, independentemente daquilo que tenhamos de sobrenatural, vamos chamar assim. E que o desafio maior é, sim, elevar a moral, é transpassar as nossas imperfeições ainda. Então, cada um de nós deve ser fiel aos próprios princípios e à consciência. Hoje nós já temos como entender isso e jamais seguir cegamente propostas que nos trazem. Então, é importante que tenhamos conhecimento, leitura. Hoje é muito mais fácil ter acesso à informação, é óbvio. Temos hoje muita quantidade, talvez qualidade questionável, mas temos a possibilidade de lançar um olhar crítico sobre a religiosidade, sobre os deveres, sobre a própria moral. E nós não tratamos aqui moral como aquela velha moralidade tratada. Estamos falando de moral em termos de qualidade do ser, do bem, da tolerância, de simplesmente nós conseguirmos transmutar situações hoje tão conflituosas da nossa caminhada e que temos sim a condição de minimizar, de melhorar, porque isso faz parte do nosso desafio da evolução. Então, essa passagem, além de nos alertar para aquilo que ouvimos, para aquilo que seguimos, também nos alerta em relação às nossas atitudes, às nossas palavras e também que os valores que são divinos ainda continuam os mesmos. Nós temos valores culturais que ao longo da história vão sendo alterados, mas as leis morais de respeito ao próximo, de amor ao próximo, da fraternidade, elas continuam valendo, porque são carências que estão dentro de cada um de nós. Então nós percebemos isso ao longo da história, ao longo das nossas
encarnações, certamente, e é por isso que estamos aqui. E eu trago também, junto desta parte do Evangelho, do livro Coragem, né, que é uma psicografia de Chico, de Emmanuel por Chico. O item 7, pergunta espírita. Alegas por vezes a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te a face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando a quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza, da qual te encontras presentemente na terra, em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem? Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Albino Teixeira. Então nós temos aqui um questionamento. Se nós não passarmos por tudo isso dentro de uma seara que já acreditamos, já entendemos, e com toda essa bagagem, nós não fizermos a nossa parte, de que adiantaria? De que adiantaria todo esse contexto, esse cenário e tudo que trazemos em cada um de nós, em benefício de quem? Em benefício nosso, em benefício do próximo. Por isso precisamos fazer a nossa parte, seja em que nível for, seja em que amplitude for, mas nós temos condição sim de influenciar, de melhorar, de carregar dentro de nós essa luz que ele menciona aqui, para que tenhamos a possibilidade de melhorar a nossa condição, melhorar a nossa mãe terra aos poucos, já que temos aí um histórico muito longo dessa nossa evolução, junto com o Cristo, ele nos amparando com sua paciência, com sua dedicação, com seu amor, e que disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Estamos nós aqui, né? Procurando fazer parte do seu rebanho da melhor maneira possível. E eu gostaria de finalizar com esse maravilhoso Pai Nosso de Emmanuel também. Pai Nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja para todos nós, que tenhamos mais paz, que tenhamos essa luz, que saibamos distribuí-la
e que tenhamos toda essa possibilidade e crença naquilo que é religiosidade e, acima de tudo, em Deus. Fiquem todos bem e até breve. Um grande abraço. Muito obrigada.